Fala pessoal, tudo bem com você, meus amigos são paulinos de todo o nosso Brasil? Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal do Faustino Tricolor. Estamos chegando para atualizar você. Vamos falar de drama de um zagueiro que deixou o São Paulo de forma... Olha, não sei dizer se foi na época, o que estava rolando, o que aconteceu, esse zagueiro deixou o São Paulo e aí... Vamos contar um pouquinho aqui dessa história, o drama que ele vive depois que ele deixou o São Paulo. Além de outras informações, parece que o Crespo deve mudar o time. 5 jogadores devem entrar no time do São Paulo hoje. Claro, diferente daquele time que fez a estreia contra a equipe do Mirassol. Vamos falar um pouquinho também da Copinha. Hoje tem São Paulo na Copinha, contra o Operário, né? Às 19 horas, no estádio Walter Ribeiro. Vamos falar já para você também. Além de atualização também, meu filho, tudo de São Paulo e São Bernardo, além da atualização de outros assuntos que vive a política do clube. A política do São Paulo Futebol Clube. A gente vai atualizar você aqui, tá bom? Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Vamos falar também de alguns detalhes desse jogo. Tudo isso para você aqui, tá? Então faça o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo pra galera. Novidades no São Paulo, dupla inscrita no Paulistão. Crespo ganha 2 reforços, o zagueiro Dória já está no bid. Inscrito, enquanto o Igor Felisberto também foi inscrito no Paulistão. São as novidades do time do São Paulo para o jogo de hoje diante da equipe do São Bernardo. No estádio do Morumbi, jogo marcado para as 21 horas e 45 minutos. Dupla inscrita no Paulistão. O São Paulo escreveu o zagueiro Dória e o Igor Felisberto. O nome do Dória já foi para o bid e aí rapidamente já foi inscrito para o jogo de hoje à noite. Então, são as novidades no banco de reserva da equipe do São Paulo, tá bom? Galera, feliz aniversário hoje pro Ivan. Vocês lembram do Ivan? Acho que pouca gente aqui lembra do Ivan. Campeão da América, completa 27 anos hoje. Ele foi formado no clube. O lateral defendeu o São Paulo em 1940, em 148 jogos e venceu a Comebol Libertadores de 92. Aquele expressinho do Muricy. Pois é, o brasileiro de 91 e o paulista de 89 e 92. Parabéns ao nosso lateral esquerdo, Ivan, que foi cria, né, da base do São Paulo. Na época ninguém nem falava Cutia, né? Pois é, parabéns aí pro Ivan, lateral esquerdo. Vamos seguir aqui trazendo as informações para você no vídeo de hoje, tá? A gente abraça aí, agradece o carinho, não esquece de deixar o like, é muito importante para o engajamento da live. São Paulo volta a campo hoje pela Copinha, recebe o Operário, aliás, vai enfrentar o Operário às 19 horas no estádio Walter Ribeiro, transmissão do X Sports. Você tem um X Sports na sua casa? Pois você vai acompanhar, tá? Hoje é dia de Copinha também, mais cedo, 19 horas, tem São Paulo contra o Operário. Fase esta de mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aí depois, mais tarde, 9h45 da noite, 21h45, São Paulo recebe o São Bernardo no Morumbi, precisando vencer. No primeiro duelo da temporada no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o São Paulo recebe o São Bernardo e jogo que é válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Após estrear com revés para o Mirassol na abertura do Paulistão, o São Paulo entrará em campo nesta noite em busca dos primeiros pontos na competição. Na história do confronto, Tricolor e São Bernardo se enfrentaram 8 vezes. Foram 5 vitórias do São Paulo, um empate e 2 triunfos adversário. Repito, na história do confronto entre São Bernardo e São Paulo, que se enfrentaram 8 vezes, foram 5 vitórias do São Paulo, um empate e 2 triunfos da Vitória. Depois da partida com a equipe do ABC Paulista, o time São Paulino terá o clássico contra o rival Corinthians pela frente. O majestoso está agendado para domingo próximo, dia 18, às 16 horas, na Arena Itaquera. Então vamos lá.
Ficha do jogo para hoje. Local, Morumbi, em São Paulo. Jogo às 21 horas e 45 minutos. Quem apita é o árbitro Murilo Tarrega. Esse nome é Tarrega? Tarrega mesmo, né? Tarrega Vitor. Aliás, esse cara é um árbitro novo também, né? Quando a gente fala árbitro novo, a gente fala da inexperiência, né, desses caras. Assistente Danilo Ricardo Simon Manias e Bruno Silva de Jesus. Quarto árbitro é o Douglas Marques das Flores. O que me preocupa é que tá no VAR, que é o Márcio Henrique de Góes. Esse preocupa, tá? Esse preocupa. Então, o que preocupa a gente é quem tá no VAR. Quem tá no VAR é que preocupa a gente. Então tá aí a ficha técnica. Daqui a pouco vamos trazer um provável São Paulo para você também, tá? Vamos trazer um provável São Paulo para você. Pode ser agora? Vamos buscar então aqui o provável São Paulo para a galera? Vamos então, né? Vamos trazer aqui um provável São Paulo para a galera. Esse deve ser o provável São Paulo. O Crespo prometeu 5 mudanças, né? Prometeu 5 mudanças, tá? Vamos trazer aqui o provável São Paulo. Não tem não? Ainda não? Vamos falar já sobre o provável São Paulo. Não vamos deixar para o final assim. Não, tem. Tem sim, tem um provável São Paulo aqui, galera. Calma. Escalação provável do São Paulo. Vamos lá, trazendo aqui pra galera que tá acompanhando aqui o nosso vídeo no canal. Vamos lá, galerinha. Deixa eu ver aqui. O provável São Paulo para hoje à noite. Rafael, Tolói, Arboleda e Sabino. Bom, a gente tá vendo que ele não abre mão dos 3 zagueiros, tá? Ele não abre mão dos 3 zagueiros, certo? E eu tenho uma crítica em relação a isso. Os 3 zagueiros não vêm dando certo porque tá tendo uma vase lá. Vem tomando muitos gols, mas ele não abre mão dos 3 zagueiros. Cédric Soares, Marcos Antônio, Danielzinho, Lucas Moura e Ferreirinha. Luciano e Tapia. O Ferreirinha como ala. Nessa escalação provável, o Ferreirinha tá como ala. Luciano e Tapia no ataque, ele fez uma variação, colocou ali o Luca como alternativa ali ao lado do Tapia ou do Luciano. A única ausência por suspensão é o lateral direito Mike, expulso na estreia contra o Mirassol. André Silva, Rian Francisco e Luan seguem em recuperação no departamento médico, enquanto Caleri ainda cumpre o cronograma físico e tende a ficar fora da lista mais uma vez. Não entendo aí. Aí eu não entendo. Dezembro do ano passado, dezembro agora, o Caleri tinha voltado, estava voando nos treinos, se dedicando bastante. Voltou em dezembro, voltou mais rápido que os outros que fizeram a cirurgia. E o Caleri estava pronto para jogar já na estreia do São Paulo pelo Campeonato Paulista. Foi o que disseram. Até agora nada. Passou o jogo de Mirassol. Bem provável que não seja relacionado para o jogo contra o São Bernardo. E aí, o que é que o torcedor espera? Ah, mas ele pode jogar contra o rival Corinthians, Itaquera? Pode. Vamos aguardar isso mesmo, torcedor. Vamos aguardar isso mesmo. Vamos aguardar. Monte o seu ataque. Hoje na live de hoje à tarde, a live vou fazer 10 para as 3 da tarde, live de pré-jogo no canal da Rádio Tricolor Web. Eu vou fazer uma enquete, né? Quem você prefere na temporada de 2026 como dupla de ataque do São Paulo? Eu vou montar 2 duplas lá para vocês votarem. São Paulo aumentou a multa rescisória para o mercado nacional e esticou o vínculo de Nicolas, lateral esquerdo, até 31 de dezembro de 2029. Agora o clube deu ao lateral esquerdo um aumento salarial que possibilitou subir a multa para 110 milhões de reais. Esse é o valor nacional, tá? Valor nacional. A multa agora do lateral esquerdo do São Paulo, da base, o garoto Nicolas. Por sinal, é aquilo, né? Quando o time tá bem, quando todo mundo tá bem, quando o time, elenco, diretoria, né, trabalha numa conexão só, qualquer jogador da base que subir, ele vai estar legal, vai estar de boa, mesmo. Agora, diga-se de passagem, né? Vive esse problema aí, essa situação de extracampo, bastidores, obviamente que respinga. Muita gente fala, não vai respingar no time. Os caras sentem, os caras acompanham tudo. Os caras sentem.
Os caras acompanham tudo. Então não adianta vocês acharem, né, que os caras não acompanham. Os caras acompanham tudo lá. Então os bastidores de São Paulo vivem fervendo todo dia. E não vai respingar no time dentro de campo. Os jogadores não vão sentir, vendo aquela bagunça toda. Ah, meu amigo, vai sim. Vai sim. Ninguém pensa o contrário. Vou falar do drama do zagueiro que deixou o São Paulo de forma... Oh, você sabe a forma que ele deixou o São Paulo, né? Pois é, cara. Formado nas categorias de base do São Paulo, o zagueiro Luizão vive um momento delicado no futebol. Após deixar o clube brasileiro no fim de 2022 e assinar sem custos com o West Ham da Inglaterra, o jogador de 23 anos não disputou nenhuma partida oficial pelo time principal inglês, mesmo com mais de 2 anos e 6 meses no velho continente. Saiu do São Paulo pela porta dos fundos. Saiu do São Paulo pela porta dos fundos. Rogério Ceni deu oportunidade, conversou com ele, ó, garoto, fica aqui, tal, não se precipite, se precipitou e tá vivendo aí essa dura passagem que tá pelo West Ham. E durante a passagem dele pelo São Paulo, Luizão chegou a disputar 14 jogos no Campeonato Brasileiro de 2022, sendo 11 como titular, gente. E era considerado uma das principais promessas da zaga à frente de Lucas Beraldo, sob o comando de Rogério Ceni. Os dois fizeram dupla de zaga no Sub-20. Apesar dos dois serem canhotos, né? Mas o Beraldo e o Luizão tinham facilidade de jogar pelo lado direito e vive esse drama. No entanto, o cenário na Europa foi bem diferente, né? O Luizão atuou apenas em 2 amistosos pelo West Ham. Em julho de 2023 contra o Tottenham e o Pittsburgh. E desde então passou a integrar o time Sub-23. Ele nunca foi relacionado para a partida oficial da equipe principal. Então, em busca de novos ares, Luizão foi emprestado em fevereiro de 2025 e depois para o time da Polônia. Jogou 2 jogos pelo time B, né, pelo time polonês, e 4 pelo time principal. Foi dispensado. De lá ele foi dispensado. Então, para você ver, saiu do São Paulo pela porta dos fundos, porque queria sair mesmo, né? Fez um esforço danado para sair, ele fez um esforço danado, né? Fez um esforço danado para sair, e acabou o que acabou acontecendo, o que vem acontecendo com o Luizão. Hoje, quem poderia estar no lugar do Luizão, quem poderia estar no lugar do Dória, melhor dizendo, era o Luizão. Era o Luizão. São Paulo talvez segurasse ali o Luizão, mas o Luizão foi quem quis sair, tá? O Luizão foi quem quis sair, provocou sua saída assim. O contrato estava vencendo, e aí ele achou que o cara tentar dar um passo maior do que a perna, mesmo sem saber como seria. Mas foi um risco que ele correu e agora está pagando por esse risco que ele correu. No meu ponto de vista, claro, na minha opinião. Deixa aí nos comentários o que é que você acha. Ex-jogador ídolo do São Paulo, Miller, disse que Crespo, se o Casares sair, Crespo também será. Ih, rapaz, ele voltou a reafirmar isso pela 2ª vez no programa de esporte da Gazeta, no qual ele é comentarista. A informação aqui, o Miller disparou contra o Crespo, técnico do São Paulo. Abre aspas. Crespo tem muita culpa de vários resultados ruins do São Paulo. O Miller pode falar isso, hein, torcedor de São Paulo? Vocês não podem achar ruim com o Miller, não. Ele tem bargalho para falar isso. O Miller tem bargalho para falar isso. É o comentário dele, é a opinião dele. E aí a pergunta do qual é a sua opinião, torcedor. Deixa aí. Mas o ídolo Miller, ex-jogador de São Paulo, campeão mundial, disparou críticas pesadas contra o Hernan Crespo após a derrota por 3-0 para o Mirassol na estreia do Paulistão. Em análise no programa Mesa Redonda, ele afirmou: o Crespo tem muita culpa de vários resultados do São Paulo. Abre aspas, apontando falhas táticas e gestão como responsáveis pela crise atual. Miller foi além e revelou informações exclusivas. Eu costumo dizer que esses ex-jogadores, todos eles, jogadores têm contato lá com a diretoria. Então é o seguinte,
com alguém da diretoria, algum conselheiro, algum amigo lá próximo, eles têm contato. Não estou falando que seja o caso do Miller, que chegou a passar essa exclusiva aí. Ele falou o seguinte, abre aspas, se o Casares cair na sexta-feira, o Crespo cai na semana que vem, fecha aspas. Segundo o comentarista, a queda do presidente Júlio Casares, votação no Conselho Deliberativo de 16, desencadearia um efeito do mínimo na diretoria com demissão imediata do argentino para acalmar a torcida e oposição. Ele enfatizou que a sobrevida de Crespo depende dos resultados urgentes no Paulistão, independentemente do político. Foram as palavras do Miller, tá? Foram as palavras do Miller, tá bom? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Boa sorte pro São Paulo, por dois times do São Paulo hoje, sub-20 e também, claro, no principal, diante do Operário pela Copa do Brasil, sub-20 e mais tarde contra o São Bernardo. E eu tô com o Miller, em alguns pontos o Miller tem razão. Precisa rever situações táticas, o Crespo precisa rever situações táticas e chamar mais a responsabilidade. O que pegou mal pro Crespo contra o Mirassol é que na parada para hidratação, o técnico do Mirassol, ele posicionava o time taticamente, na pranchetinha, enquanto o Crespo falava, vamos, e vendo que a coisa estava meio complicada. As câmeras focaram tudo isso e acharam ao estranho o Crespo, pela experiência que já tem como treinador, se duvidar até mais do que o técnico do Mirassol, né? E naquela parada para hidratação, para aproveitar o momento e posicionar o time taticamente, ver alguns erros, e ele não, só disse vamos, e o Marcos Antônio chegou até a conversar com o Lucas em relação a algum posicionamento ali dentro de campo. As câmeras focaram. Quem estava ligado ali no jogo viu. Quem estava ligado no jogo viu isso acontecer. Enquanto o Goianese, né, que é o técnico lá do Mirassol, acho que o nome dele é isso mesmo, desculpa se eu tiver errado a pronúncia, mas posicionando o time na mesa ali, na pranchetazinha taticamente. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.